os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar. Sim, eu vivo pela fé, sim, eu vivo. Quantas vezes você já se perguntou, para que eu existo? Quantas vezes você já perguntou, Deus, por que o Senhor me criou? Quantas vezes você já questionou ao Senhor qual o propósito dele para a sua vida? O fato é que todos nós, em maior, menor grau, com maior, menor intensidade, em algum momento da nossa vida temos que definir coisas, temos que definir rumos, temos que definir direções, temos que tomar decisões que vão definir as nossas vidas. Mas lá no fundo, a grande questão que está na nossa alma é por quê e para que eu existo? E é nessa busca de uma resposta a essa questão que nós colocamos muitas vezes as expectativas nas mais diversas áreas da nossa vida. É justamente buscando a resposta para isso que nós começamos a olhar para momentos da nossa vida e começamos a colocar nesses momentos expectativas de que aquilo, ou aquele momento, ou aquele acontecimento, ou aquela pessoa, aquilo possa de alguma forma produzir a resposta para essa questão, por que eu existo, para que eu existo. E aí é que muitas vezes, desde cedo, nós temos que começar já a olhar para frente, pensar em carreira, pensar em profissão, e aí começamos a imaginar que definindo a carreira, definindo a profissão, nós teremos encontrado a razão da nossa vida, teremos encontrado o rumo, e quando nós estivermos bem-sucedidos naquilo que vamos fazer profissionalmente, então nós poderemos dizer, eu estou satisfeito, eu estou cumprindo o meu papel, eu tenho um papel relevante na sociedade, enfim, porque eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão, eu estou subindo na carreira, eu tenho as minhas metas cumpridas e por aí vai. E isso começa então já desde cedo. Muitas vezes a criança ainda, na pré-adolescência já tem que estar olhando para frente, vendo se vai fazer um curso técnico, se vai fazer um vestibular, para qual faculdade, qual a sua profissão, e depois entra e tem que definir tudo que vem depois. Às vezes isso começa quando o coração começa a mexer, e aí entram as emoções, os sentimentos, vêm as questões do namoro, casamento, com quem vou me casar, será que eu vou me casar, se eu me casar, quem será a pessoa, e começamos a entrar na crise do que vem depois, e aí se casa, aí vem filho, vamos ter filho, não vamos ter filho, são decisões que vão acontecendo ao longo da nossa vida, e que na verdade, naqueles momentos das decisões, essas decisões se tornam para nós tão cruciais, que imaginamos que elas serão para nós a definição da questão por que e para que eu existo. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê algumas pessoas que descobriram isso. Pessoas que descobriram a razão da sua vida. E quando descobriram a razão da sua vida, tudo mais começou a girar em torno daquilo. Porque é assim que acontece. Quando nós descobrimos o propósito, quando nós descobrimos o alvo, quando nós descobrimos a meta a ser alcançada, então nós começamos a mover todas as coisas na nossa vida naquela direção. Tudo à nossa volta começa a girar e começa a andar naquela direção. Porque então agora nós definimos, é isso, eu existo para isso.
É para isso que existe a minha vida. Deus me criou por essa razão. Então aí nós começamos a definir todas as demais coisas para nós. A primeira pessoa que eu quero definir nessa noite, eu quero falar nessa noite que teve uma definição dessa, é Davi. E eu convido os irmãos a olharem o Salmo 27. Salmo de número 27. Salmo 27, verso 4. Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Verso de número 8. Quando ao meu coração disseste, buscai a minha presença, o meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. O que é que está acontecendo com Davi? Já conhecemos bastante da história dele. Sabemos que desde bem cedo ele aprendeu a ser um adorador, a buscar a presença do Senhor. E de repente, Davi, ele registra algo que é intenso no seu coração. É como se Davi estivesse nesse momento dizendo: há uma coisa que norteia a minha vida, há um propósito pelo qual eu existo, há uma direção única na qual eu quero caminhar todos os dias da minha vida. E ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa. Diz para quem está do seu lado: uma coisa. Ele não diz duas coisas, ele não diz a primeira coisa, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Apenas uma. Se há algo que eu devo buscar do Senhor, se há algo que eu devo pedir ao Senhor, isso é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Diz para quem está do seu lado: o Senhor é lindo. Fala com convicção: o Senhor é lindo. Ele é lindo. E Davi descobriu a beleza do Senhor. Ele diz: olha, tem uma coisa que eu quero fazer a vida inteira. Há uma coisa, tudo mais tem que girar em torno disso. Tudo mais tem que vir na mesma direção. A única coisa que eu espero é poder estar na casa do Senhor e contemplar como o Senhor é lindo. Mas ele não diz só isso, ele diz: e meditar no seu templo. Queridos, isso aqui traz uma figura para nós, porque é uma realidade que Davi aprendeu a viver. Quando nós olhamos para a história de Davi, e relembrando um pouquinho só, Davi, ele assume o reino, ele quer buscar a arca, ele traz para Jerusalém, põe do lado do seu palácio, ele põe uma tenda pequena, ele não leva a arca para o tabernáculo. O tabernáculo estava no alto de Gibeão, estava num lugar um pouquinho mais distante. Ele não leva a arca para o Santo dos Santos, ele pega a arca e traz para uma tenda do lado do seu palácio. Isso nos fala alguma coisa. Ainda que nós pudéssemos olhar para o tabernáculo como sendo aquela revelação maravilhosa que Deus deu a Moisés lá no deserto, ainda que nós pudéssemos olhar que o Santo dos Santos está ali e a arca deveria estar naquele lugar, Davi, ele está tão apegado à presença, ele está tão desejoso pela presença, ele deseja tanto que o Senhor esteja junto dele, que ele traz a arca para o seu lado. Ele traz a arca para o lado do seu palácio. E ele coloca naquela tenda ali. Amós capítulo 9, versos 11 e 12, traz uma profecia a respeito disso. Amós 9, 11 e 12 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom,
e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. É interessante porque Davi ele faz essa tenda, mas bem antes, Deus já estava preparando algo diferente, e Davi era um precursor de algo que viria muito tempo depois. Passou o tempo de Davi, mas o Senhor deixa uma palavra através de Amós: eu vou restaurar a tenda de Davi. Atos, nós encontramos a mesma coisa, capítulo 15, versos 16 e 17, quando essa profecia ela é trazida de volta, demonstrando que ela ainda não tinha sido cumprida. Ela ainda estava por vir. Então lá no capítulo 15 de Atos, os versos 16 e 17, nós lemos o seguinte: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então o que é que nós vemos aqui? Que aquilo que Davi viveu, trazendo a arca para o seu lado, armando aquela tenda, estabelecendo ali adoração incessantemente, fazendo com que, através de um exército de 4.000 sacerdotes e levitas, diuturnamente se estabelecesse adoração naquela tenda. E não apenas isso, o próprio Davi, fazendo um papel de sacerdote, embora ele não fosse da tribo de Levi, entrava naquele lugar, ele se postava diante do Senhor, porque ali estava a presença do Senhor. Mas agora está dizendo aqui a palavra, tanto Amós quanto Atos, está dizendo que no final de tudo, no final dos tempos, o Senhor restauraria, ou restabeleceria, ou reergueria o tabernáculo de Davi. E isso nós podemos entender de várias formas, mas particularmente em algo que Deus já tem ministrado para nós, que nós já temos compreendido, que é muito mais do que uma tenda, mas o espírito do tabernáculo de Davi. Então, quando nós olhamos para Davi e vemos ele dizer: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Imagina agora que Davi, o rei, ele tinha ao seu lado aquela tenda. Ele tinha ali a arca, que representava a presença. E ali Davi está dizendo agora nesse salmo: uma coisa eu quero estar ali, todos os dias da minha vida. Eu quero estar naquele lugar, todos os dias da minha vida. Porque eu sei que estando ali naquele lugar todos os dias eu vou contemplar a beleza do Senhor. E todos os dias eu poderei meditar em quem o Senhor é. Esse é o espírito do tabernáculo de Davi. Essa disposição de coração de quem aprendeu que a melhor coisa é estar na presença do Senhor. Davi então é alguém que descobriu e disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Diz para quem está do seu lado: uma coisa. Diz para quem está do outro lado: uma coisa. Diz para quem está atrás e na frente: uma coisa. Uma coisa. Não são duas. Não é a primeira. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e essa eu buscarei. O segundo personagem que nós encontramos é uma mulher chamada Maria. Essa é a mesma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E ela é irmã de Marta. E Jesus está na casa delas. E Jesus vem e começa a ensinar ali na sua sala. Eu imagino, hoje. Então, de repente, Maria vai e vê Jesus, ele está sentado no sofá na sala, e ele está falando.
e ela senta-se ali no chão, né? Pega uma almofada, joga lá perto do pé de Jesus, senta lá e ela se dispõe a ouvir o que ele tem para falar, mas de repente Marta está preocupada. Tem que tirar a poeira dos móveis, tem que lavar a louça, vai que ele entra na cozinha, né? Vocês riram por quê, irmãs? Então, a Marta estava assim, tão preocupada, porque tinha tanta coisa para cuidar na casa, afinal de contas, Jesus entrou na casa. Jesus entrou na casa, eu preciso deixar a casa limpinha. Então Jesus chama a atenção de Marta e diz: Marta, você está tão ansiosa. Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. Marta não estava entendendo Maria. Porque afinal de contas, Maria tinha tido uma vida torta. Mas agora ela está ali, ao invés de ajudar na casa e pagar seus pecados, ela está sentada aos pés de Jesus. E Marta não entende isso. Então Jesus chama a atenção e se volta para Marta e diz assim em Lucas 10, 42. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa não lhe será tirada. É interessante porque Jesus destaca aqui uma só coisa. Diz para quem está do seu lado, uma só coisa. Não falou para quem está do outro lado? Demorou. Uma só coisa. Uma só coisa. E é Jesus quem está falando, e ele está falando dentro de um contexto em que alguém estava preocupado com coisas importantes. Não é que o cuidar da casa não tivesse importância, não é que o manter as coisas limpas não tivesse importância, não é que preparar um bolo para a visita não fosse importante, mas Jesus naquele momento estava deixando muito claro, havia algo, e esse algo era único, e esse único era o mais importante de todos, e nada poderia competir com ele. E ele diz, Maria escolheu isso. Ela descobriu o que dá sentido. Ela descobriu o que vale a pena. Ela descobriu pelo que viver. Ela descobriu para que viver. Ela descobriu o propósito da própria vida. E ali estava ela aos pés de Jesus. E nada poderia roubar isso dela mais. Há uma outra mulher também que nos chama a atenção. Só que essa não era judia, era uma samaritana. Nós conhecemos a história da mulher samaritana, de João capítulo 4. O texto fala que Jesus, ele passa junto ao poço de Jacó, os discípulos vão à cidade comprar pão para eles comerem, mas ali Jesus para junto ao poço, começa o diálogo com aquela mulher. E dentro de toda a história do capítulo 4 de João, o que chama atenção é o fato de que Jesus tem que passar ali. Logo no verso 2 ele diz, segundo ou terceiro, se não me engano, ele fala que Jesus tinha que passar, era necessário que ele passasse por lá, porque ali estava aquela mulher. E o filho tinha que passar por lá, porque o pai estava indo naquela direção, porque o pai não faz nada o filho não faz nada que não veja o pai fazer. Não é isso que Jesus fala? O filho não faz nada que não veja o pai fazer. Então o filho vai na direção da mulher samaritana porque o pai está indo naquela direção. Mas o que é que estava atraindo Deus? O que é que atraía Deus ali naquele lugar? O que é que atraía Deus junto àquele poço? O que é que atraía Deus naquela mulher que era samaritana, não era judia? João capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus. Mas ele para junto ao poço de Jacó para falar com uma mulher que é samaritana. O que atrai Deus naquele lugar é o coração de uma mulher que queria ser adoradora de verdade. Ela ainda não conhecia a verdade, mas o seu coração clamava por aquilo que deveria ser a prioridade da sua vida. O seu coração clamava por aquilo que deveria ser
a primeira coisa mais importante da sua vida. Por isso, quando Jesus, numa palavra de conhecimento, abre o coração dela, a história dela diante dos olhos dela mesmo, aquela mulher se sente tão impactada com isso, que ela não se preocupa em pedir qualquer coisa que seja de bênção material, emocional, para a sua vida, para a família, para casamento. Ela não se preocupa com isso. A única coisa que ela quer pedir: Senhor, me ensina onde se deve adorar. Eu quero ser uma adoradora. Por isso eu creio que, embora a gente não encontre a palavra uma só coisa, nós olhamos para a história dessa mulher e descobrimos que ela estava atrás de uma só coisa. O que movia a sua vida era uma só coisa. O que ela desejava no seu coração era uma só coisa. Durante a sua vida ela teve outros alvos. Tentou 5 vezes o casamento. Com certeza sofreu frustrações, humilhações as mais diversas. Mas agora estava ela ali e o seu coração pulsava por algo maior. Nem toda a sua história, nem todas as frustrações dos casamentos, nada daquilo era mais importante do que ela descobrir aquilo que pulsava no seu coração naquele instante. E o que é que pulsava? O desejo de adorar. Por isso, quando ela descobre em Jesus o profeta, ela não pergunta sobre casamento, ela pergunta sobre adoração. Então eu poderia dizer que essa mulher encontrou uma coisa. Ela descobriu a principal coisa. Mas há um outro personagem que eu também quero destacar nessa noite para os irmãos, que é Moisés. Moisés aprendeu a andar com Deus. Moisés descobriu que esse era o propósito de Deus para todo o povo. Logo no início, quando Deus chama Moisés e aparece para ele na sarça, lá no Monte Horebe, Deus fala com Moisés que ele deve voltar ao Egito e instrui a ele e o seu irmão Arão para que eles vão a Faraó, e a mensagem deve ser: deixa o meu povo ir para que me adore, para que me sirva, para que ofereça sacrifícios no deserto. É interessante que, embora eles tivessem noção da promessa que Deus havia feito em Abraão, que lhes daria uma terra que mana leite e mel, embora eles tivessem, o povo tivesse consciência, Moisés e Arão também, consciência da promessa que Deus havia feito, de que eles teriam um lugar de descanso, uma terra, um local geográfico onde eles poderiam estar. O que Deus está revelando através de Moisés naquele momento é que o propósito de tirá-los do Egito não era Canaã. O propósito de tirá-los do Egito era para que eles estivessem com ele. Por isso, a primeira mensagem que Deus dá a Moisés para falar a Faraó é: deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. Então Deus vem com poder depois, tira o povo, vem as pragas, vem tudo aquilo que acontece lá no Egito, a gente já conhece a história, e então eles passam o Mar Vermelho, e lá de volta no monte, no mesmo monte onde Deus apareceu para Moisés, o monte de Deus, o monte Horebe, o monte Sinai, ali Deus está aparecendo outra vez. No alto do monte, Deus chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 19, verso 4, ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. O que é que Deus está falando para eles? Ele está dizendo: olha, vocês viram o que eu fiz? Eu usei o meu poder contra os egípcios, eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês no deserto para que vocês se achegassem a mim. Essa era a principal motivação do coração de Deus. Era isso que dominava o coração de Deus. Deus olhou para o seu povo e desejou comunhão com o seu povo, e Deus atraiu esse povo para ele. Então ele moveu a história. Deus tocou a terra, Deus trouxe do seu poder sobre o povo egípcio, que era potência naquele tempo. Deus destruiu um império, Deus destruiu uma força, apenas para que um povo se achegasse a ele.
Tudo que Deus estava fazendo era para atrair o seu povo para si. No entanto, Israel não entendeu isso. Israel se afastou do Senhor, e várias vezes a gente vê isso no deserto, e o que resulta? Bezerro de ouro. Constroem um bezerro de ouro, começam a adorar o bezerro de ouro. Deus chega para Moisés e diz: não vou mais no meio do povo, não irei mais com vocês. Esse povo é um povo de dura serviço. Esse povo não se inclina, esse povo não adora, esse povo não serve, esse povo não reconhece a dependência, esse povo quer viver em independência. Então, não irei. Querem viver independente? Vivam independente. Podem seguir, eu vou mandar meu anjo. Meu anjo vai guiar vocês até a terra. O que Moisés faz? Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. O que Moisés descobriu? Que apenas uma coisa é importante. O que ele descobriu? E eu tenho batido nessa tecla aqui, que nem Canaã é importante, nem o céu é importante. Já parou para pensar nisso? A gente fala, eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ir para o céu. Mas já pensou? Falar como Moisés? Senhor, nem o céu é importante se o Senhor não estiver lá. Se o Senhor não estiver, se a tua presença não estiver, nem o céu eu quero. Moisés descobriu que havia uma coisa mais importante do que todas. Nada era mais importante do que isso. Nada valia mais a pena do que isso. Uma coisa só era importante para ele. Ele diz: a tua presença. A tua presença. A tua presença. Queridos, nós muitas vezes ficamos correndo de um lado para o outro a vida inteira procurando um propósito. Queremos descobrir para que existimos, por que existimos. Começamos a nos perguntar qual o propósito de Deus ter permitido que nós existíssemos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que só há uma coisa que Deus espera de mim e de você. Que você cheguemos diante dele para dizer: está aqui o meu coração, ele é todo teu. Essa é a razão porque eu existo, porque você existe. Para chegarmos em algum momento da nossa vida e tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem realizado ao longo da história, tudo que Deus tem movido em teu favor, meu querido, você está aqui nessa noite, é Deus movendo as coisas em teu favor. É Deus movendo a história, movendo as circunstâncias em teu favor. Deus te traz para que você possa compreender que há uma coisa só importante, uma apenas que Ele espera, que eu e você cheguemos em algum momento para dizer: Deus, tens aqui o meu coração, ele é todo teu. Esse é o meu coração e ele está aqui, ele está no teu altar. Essa é há uma coisa só que é importante que Jesus falou de Maria. Essa é, porque foi isso que aconteceu com ela. De chegar aos pés de Jesus. E sem falar palavras, e o texto não fala, mas sem dizer palavras, está expressando: meu coração é teu. Tens meu coração. Eu sou teu. Parece até uma música assim, né? A resposta que nós temos para Deus de tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito. Esses dias estão acontecendo Olimpíadas no Brasil. E eu estava meditando esses dias, hoje, ontem, não lembro, mas algo sobre isso, né? Cada atleta daquele lá, tem alguns atletas que treinam 4 anos. O sonho deles é chegar na Olimpíada. Chega lá em 5 segundos, fizeram a prova. Acabou. Conseguiu, não conseguiu. Mas treinam arduamente.
5, 6, 7 horas, todos os dias, incansavelmente estão ali. O que eles estão buscando? Para eles uma coisa, o pódio. É interessante porque Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre o atleta. Ele diz que aquele que corre no estádio, ele também faz isso, ele de tudo se abstém, porque ele tem uma coisa em vista, a coroa. A ideia do ser coroado, né? Lembra da história, né? Colocar o louro da vitória, né? Essa ideia que Paulo está falando ali é do chegar primeiro, de ser reconhecido, de ter conquistado, de ter vencido toda aquela prova, de ter chegado em primeiro lugar. Então Paulo fala isso, aquele que vai para as provas, ele se abstém de tudo porque ele tem um alvo. Então ele diz que nós também devemos fazer a mesma coisa, correr de tal forma que alcancemos a vitória. Mas querido, a vitória não está no que nós podemos alcançar da profissão, do status social. A vitória não está naquilo que nós vamos alcançar se casarmos ou não casarmos, se tivermos filhos ou não tivermos filhos. A vitória estará em vivermos em intimidade com o Rei. Em encontrarmos o coração do Rei e descobrirmos que uma só coisa é importante. E todas as outras vão correr na mesma direção. O meu coração é dele. O meu coração pertence a ele. É para ele que eu vivo todos os dias da minha vida. E se eu quero pedir algo para o Senhor, uma coisa só eu peço: que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Isso movia o coração de Davi, por isso ele era o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Por isso Davi era segundo o coração de Deus. Por isso ele conseguia tocar tão facilmente o coração de Deus. Porque havia apenas uma coisa que movia o seu coração: Deus. A presença de Deus. Agora, algo que nós observamos é que cada um deles e todos eles descobriram um segredo. A presença era a sua fonte de descanso. Todos eles descobriram isso. Se nós pensarmos a respeito de Davi, nós vamos lembrar das perseguições de Saul. Vamos ver aí aproximadamente 15 anos em que ele tem que ficar fugido. Saul tenta tirar a vida. Ele tem que fugir para as cavernas. Mesmo depois de assumir o trono, ele tem que enfrentar rebeliões dentro do seu reino. Mas ele descobriu uma coisa. E uma só era importante para ele. Por que que no meio de tanta coisa, por que que no meio de tanta perseguição, por que que no meio de tanta luta, Davi continuava um adorador? Porque ele descobriu que no meio da luta, o seu descanso não estava em ter vitórias militares. O seu descanso estava em buscar ao Senhor. Era nele que estava o seu descanso. De repente encontramos Jesus na casa de um homem e repentinamente uma mulher irrompe naquele lugar. Ela entra e ousadamente ela começa a ungir Jesus. Ela chora aos seus pés, ela derrama lágrimas nos seus pés, ela tenta enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E alguém olha e diz assim: se ele fosse profeta, se ele soubesse quem ela é, ele não permitiria isso acontecer. E Jesus se volta e diz: Simão, entrei na tua casa e você não me lavou os pés. E ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com o seu cabelo. Aquela mulher descobriu o descanso. Aquela mulher descobriu que a fonte do seu descanso não estava na aceitação social. Que a fonte do seu descanso não estava no que as pessoas pensavam dela. Que a fonte do seu descanso estava em Jesus. Quando ela encontra os pés de Jesus, ela encontra a razão da sua vida. Ela encontra o descanso para a sua alma. Moisés enfrentou as mesmas coisas. E é interessante porque com Moisés foi muito marcante. Quando Deus disse para Moisés que não iria com o povo, que mandaria o anjo,
Moisés fica desesperado. Ele fica desesperado, ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Mas o andar do diálogo ali é impressionante, porque chega um momento em que Moisés se volta para o Senhor e diz: mostra-me a tua glória. Lá no verso 18 do capítulo 33 de Êxodo, o Senhor responde para ele assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A minha presença irá com você para te dar descanso. É impressionante porque Moisés, ele quer descobrir a presença de Deus, ele quer descobrir a glória de Deus, ele quer descobrir o caráter de Deus, ele quer conhecer tudo sobre Deus, e ele pede que Deus comece a revelar isso para ele, mas de repente Deus diz para ele assim: olha Moisés, não fica preocupado, não fica preocupado, a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Mas como isso poderia acontecer? Como é que o descanso de Deus chegaria para Moisés? Lá no verso 21, o Senhor disse para ele assim: eis aqui um lugar junto a mim. Oh glória! Moisés estava num momento de crise. Ele vê um povo que adorou bezerro de ouro. Ele vê um povo que não queria nada com Deus. Mas o Senhor vem e diz para ele: Moisés, já que você pediu que eu vá com você, eu irei com você e te darei descanso. No meio daquela crise, Deus diz: eu vou te dar descanso, porque, amado, no meio das crises, só há uma fonte de descanso para mim e para você. Vou voltar desde o início. No meio da crise, só existe uma fonte de descanso. E Moisés descobriu. E o Senhor disse para ele como seria isso. No verso 21, eis aqui um lugar junto a mim. Só há um lugar em que nós encontramos descanso no meio da crise. Só há um lugar onde nós encontramos descanso no meio da luta. Só há um lugar onde nós encontramos descanso no meio das tribulações da vida. E o Senhor está dizendo: eis aqui um lugar junto a mim. Mas isso vai além. Porque de repente Deus vai mostrar para ele onde é esse lugar. Porque lá no verso 22, Deus se vira para Moisés e diz assim, não apenas ele diz no verso 21, eis aqui um lugar junto a mim, mas no 22, ele diz: eu te porei na fenda da rocha. Eu te porei na fenda da rocha. Uau! Quem é a rocha? Aleluia! O que ele está dizendo aqui? Moisés, você está cansado, está sobrecarregado, não é isso que Jesus falou? Então vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E Jesus está dizendo para ele aqui: Moisés, há uma crise instalada na sua vida, mas eu quero dizer para você, há um lugar junto a mim, e a rocha é esse lugar de descanso. Jesus é o lugar do descanso. Jesus é o lugar em que você pode colocar a sua alma em descanso. Amados, quando nós descobrimos isso, quando nós vemos isso, nós descobrimos que não há outra coisa que nós possamos chamar de uma só coisa. Nós descobrimos que só uma coisa é importante. E que se eu e você queremos encontrar a razão da nossa vida, se eu e você queremos encontrar o rumo da nossa vida, se eu e você queremos encontrar qual é a meta a ser perseguida, se eu e você queremos perseguir alguma coisa que faça sentido para nós, eu e você precisamos entender uma só coisa. E essa uma só coisa é: só há uma coisa que vale a pena. Só há uma coisa que vale a pena. Só há uma coisa que vale a pena. Só há uma coisa pela qual vale a pena viver.
Quando nós descobrimos esse segredo, então descobrimos que todas as outras crises são nada. Porque ainda que a gente tenha que viver tempos de definições na nossa vida, e são muitas que aparecem, ainda que a gente tenha que enfrentar tribulações, Jesus falou que teríamos, ainda que nós tenhamos que enfrentar tanta oposição do inimigo nesse mundo, nós descobrimos que há uma coisa que faz a nossa vida ter sentido. Há uma coisa que faz a nossa vida ter um propósito. Há uma coisa pela qual vale a pena viver e morrer. Jesus. Jesus. Nada mais. Nada mais. Isso sim se torna a razão de tudo que fazemos, de tudo que vivemos. Amém? Vamos ficar de pé. Feche teus olhos diante do Senhor. Sabe, querido, talvez você esteja vivendo momentos de definições. E a Bíblia relata de muitos momentos de definição, momentos cruciais na vida de muitas pessoas. Esses momentos de definição são aqueles momentos oportunidade. São momentos em que Deus pode vir, intervir e fazer algo sobrenatural. Talvez você esteja vivendo um desses momentos. E eu quero dizer para você nessa noite, antes de permitir que a angústia, a preocupação, o medo tomem conta do seu coração, eu quero dizer para você uma só coisa, e ela vai definir sua vida. Uma só coisa, e ela vai definir sua vida. Seja qual for a crise, seja qual for o momento, seja qual for a luta, uma só coisa, ela vai definir sua vida. Tudo que Ele espera de mim e de você é chegarmos naquele momento para dizermos: tens meu coração. Aqui está o meu coração, Senhor, ele é todo teu. Aqui está o meu coração, Senhor, ele te pertence. E eu convido você a dizer isso para Ele agora. Seja qual for o momento que você está vivendo, esse é o tempo da definição. E de dizer: Deus, uma só coisa eu quero fazer. Como Davi, uma só coisa eu peço. Uma só coisa eu desejo. Que o meu coração seja 100% teu. Que o meu coração seja teu todos os dias da minha vida. Que o meu coração se volte e se incline para ti todos os momentos. E o Senhor seja o primeiro, o único na minha vida. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.